Olá, pessoal. Bom, boa tarde. Vamos aí resolver e discutir mais um exercício que a gente tem aí em relação à nossa Olimpíada de Matemática. Lembrando que grande parte aí dos exercícios que a gente discute são exercícios voltados à questão da lógica, à questão da parte intuitiva, alguns conceitos matemáticos aí que a gente consegue perceber porque a gente costuma utilizar no dia a dia. Hoje a questão que a gente vai discutir é a questão 1 do nível 2 da prova de 2019, que vai tratar um conceito, então eu vou explicar um pouquinho essa relação que a gente tem, como que a gente pode identificar, verificar isso daí. Então, vamos lá. Aqui ele fala qual das expressões abaixo tem o menor valor. Então, perceba que a gente está trabalhando a ideia de uma expressão numérica, onde eu preciso determinar o valor disso daqui. Antes disso, quando ele fala nessa questão do menor valor, vamos entender algumas coisas primeiro. Sempre que eu trabalho a ideia do menor, maior ou igual, a gente costuma utilizar o símbolo. Então, eu tenho o símbolo do igual, eu tenho o símbolo do maior e eu tenho o símbolo do menor. Exemplos disso, eu posso falar que 5 é igual a 5. Isso é uma verdade. Eu posso falar, por exemplo, que 6 é maior que 2. Isso também é uma verdade. E eu posso falar, por exemplo, que 3 é menor que 5, que também é verdade. E assim a gente aprendeu várias formas, né, da gente comparar isso daqui. A gente faz essa comparação de quem é maior ou menor, isso desde sempre. A gente costuma utilizar a ideia da comparação, mas se a gente for pensar em termos matemáticos de comparação, lógica, como que a gente pode analisar essa questão? Uma das coisas que a gente costuma fazer é pensar naquilo que a gente chama de reta numerada. Então, o que é uma reta numerada? Reta numerada é como se fosse uma régua. A régua que a gente utiliza na escola, a gente tem lá, por exemplo, na régua, a marcação do zero, e depois a gente tem o 1, o 2, o 3 e assim por diante. Daí a gente vai marcando os valores: o 4, o 5, o 6, o 7, o 8, o 9, o 10, o 11 e assim por diante. Isso vai seguindo aí infinitamente. Então o que a gente aprendeu, né, dependendo do nível, quem tiver já no final no sétimo, oitavo, nono já aprendeu o que eu vou falar daqui a pouco. O sexto ainda vai aprender, mas eu vou falar porque é algo que dá para a gente perceber. Então, quando a gente pensa em comparar esses valores, então utilizando o que eu coloquei aqui em cima, quando eu falo que eu quero comparar o 6 e o 2, olha lá, o 6 está aqui e o 2 está aqui. Por que que eu falei que o 6 ele é maior que o 2? Porque quando eu olho da esquerda para a direita, o 6 não está depois? Então, por isso que o 6 ele é maior que o 2. Ou seja, o número que sempre está para a direita é o maior número que a gente tem. Por que que o 3 é menor que o 5? Porque se eu marcar aqui o 3 e marcar o 5 está antes, o 3 está antes do 5. Então a ideia de ser maior ou menor, a gente pode pensar aqui na reta também. Quem está mais para frente, aqui para a direita, né, que a gente fala, vai ser o número maior. Quem está antes vai ser o número menor. E o que acontece, que é algo, né, que a gente pode pensar nessa ideia da reta numerada? Ah, mas a gente tem valores aqui antes da reta? Tem. Antes da reta, a gente vai ter aqueles valores que a gente chama de números negativos. É a ideia da gente estar devendo, é a ideia de algo que ainda vai, que a gente vai ter. Então, por exemplo, do mesmo jeito que a gente vai 0, 1, 2, 3, se a gente vai aqui para a esquerda, a gente costuma falar que eu tenho menos 1, que eu tenho menos 2, eu tenho menos 3, eu tenho menos 4, eu tenho menos 5, o menos 6, o menos 7, o menos 8, o menos 9. Percebam que, em relação ao zero, que a gente utiliza aqui como um parâmetro, a gente tem a mesma distância. Então, se eu vou 1 para lá, eu tenho o número 1. Se eu volto, eu tenho menos 1. Se eu vou 2 para lá, eu tenho 2, o que a gente chama de mais 2. Se eu volto antes, a gente tem o menos 2. Essa ideia de positivo e negativo, mais e menos, é um pouco diferente da ideia da subtração. Aqui, esse menos, ele entra na ideia de que está devendo. Então, por exemplo, se eu falo assim para vocês, eu tenho alguns valores e a gente vai operar com eles, que daqui a pouquinho nós vamos fazer isso. Se eu falo assim para vocês, utilizando o símbolo de maior ou menor, se eu comparo o menos 4 com o 3, quem é maior? Eu posso falar que o 3 ele é maior que o menos 4, ou seja, o menos 4 é menor que o 3. Isso é verdade? É, porque o menos 4 está aqui, o 3 está aqui, o 3 não está mais à direita, não está na frente do número. Se ele está na frente, ele é maior. Se eu comparar dois números que são negativos, né, que estão com sinal de negativo, por exemplo, o menos 7 e o menos 5, quem é maior? Olha lá, menos 7 e o menos 5. Olha só a diferença, esse é o detalhe que a gente tem que atentar. Aqui eu vou falar que o menos 7 ele é menor que o menos 5. Por que ele é menor?
Porque se eu for olhar aqui nessa reta que a gente fez, o menos 5 ele não aparece depois, por isso que ele é um número menor. O menos 7 ele é menor que o menos 5, porque ele está antes. Então a ideia de número negativo ele é um pouco diferente, porque como parte do zero ele vai indo nas duas direções. Então é claro que aqui é só um contexto, só para a gente entender, ou para aqueles que já viram, relembrar um pouco essa questão, porque nós vamos utilizar isso na resolução aqui da nossa questão. Então, pensando agora nisso na questão, vamos voltar. Ele fala, qual das expressões abaixo tem o menor valor? Por que que eu estou explicando essa questão de número positivo e negativo? Porque aqui nós vamos ter que comparar isso daí, nós vamos ter que utilizar isso, e daí nós vamos olhar na reta. Quando ele fala o menor valor, a gente vai vir aqui na reta, vai ver qual o número que está antes de todo mundo, esse é o menor valor. Lembrando que quando a gente trabalha uma expressão numérica, ou seja, uma expressão que contém operações básicas matemáticas, a gente resolve sempre numa sequência, lembrando, né, a ideia do colchetes, parênteses, chaves. Nesse caso a gente não tem, então o que a gente faz primeiro? Começa sempre pela multiplicação e pela divisão, o que vier primeiro, e depois adição e subtração. Lembrando que a gente vai resolver sempre da esquerda para a direita. Vai começar sempre daqui para lá. E daqui para lá a gente vai olhar as operações. Quais são as operações que aparecem? Então, primeiro eu repasso a equação inteirinha, fazendo todas as multiplicações e divisões. Ou, se a divisão aparecer primeiro, mas nessa ordem. Depois que eu fiz todas as multiplicações e divisões, o que a gente faz? Daí que a gente soma e subtrai. Então, vamos aqui para o primeiro. Olha o que o primeiro tem. Tem vezes, menos e mais. Então, primeiro eu vou fazer esse vezes. 2 vezes 0. Lembrando que todo número vezes 0 é 0. O restante eu vou copiar. Então, 0 menos 1 mais 9. Tá lá. Então, agora vamos pensar nessa ideia. Aqui só vou interpretar de uma maneira diferente para a gente ir associando essa ideia da reta. Eu não tenho nada e fico devendo 1, porque quando eu falo que é negativo, menos, eu estou devendo 1. Então, menos 1. Menos 1 com mais 8, com mais 9, ou seja, se eu tenho 9 e tenho menos 1, quanto vai dar isso? O resultado disso vai ser mais 8. Então percebam que a ideia aqui do negativo é essa. Eu estou devendo 1 e tenho 9, o que significa que eu fico com 8. A gente pode pensar em trabalhar com a ideia de figurinha. Eu estou devendo uma figurinha para o meu colega e eu tenho 9 figurinhas na minha mão. Se eu pagar aquela que eu estou devendo, não me sobra 8 figurinhas? Então a gente pode também analisar essa questão de positivo e negativo dessa maneira, tá? Aqui no segundo, a operação de vezes agora está aqui no meio, então vamos copiar o resto. 2 menos 0 vezes 1, 0 mais 9. Agora vamos fazer as operações. 2 menos 0, 2. 2 mais 9, 11. Tá lá. Então o resultado da segunda aqui é 11. Ou mais 11 também, que dá na mesma. Vamos para a terceira. A multiplicação agora veio aqui para o final. Então, 2 menos 0, 1 vezes 9, 9. Então, percebam que depois que a gente multiplicou, ficou igual ao de cima. 2 menos 0, 0, com mais 9, 11 também. Por enquanto, o menor valor é aquele primeiro, mas vamos continuar. O que vai acontecer aqui? Olha só agora, vou multiplicar esse que está aqui no meio. Então, 2 mais 0 vezes 1, 0. Menos 9. Olha só o que aconteceu agora. 2 com 0, 0. Eu tenho duas figurinhas e estou devendo 9. Se eu tenho duas figurinhas e estou devendo 9, significa o quê? Que eu vou pagar essas duas e vou ficar devendo quantas figurinhas? Vou ficar devendo 7 figurinhas. Então, por isso aqui que o resultado deu menos 7. A ideia é do que eu tenho e do que eu estou devendo. No último aqui, 2 vezes 0, porque primeiro faz a multiplicação, 0. 0 mais 1 e menos 9, que segue o mesmo princípio aqui do anterior, 0 mais 1, 1. Então, eu tenho uma figurinha e estou devendo 9. Se eu tenho uma e estou devendo 9 figurinhas, significa que no final eu vou ficar devendo 8 figurinhas. Então, o resultado disso é menos 8. Se a gente for localizar esses pontos aqui, vou colocar em verde aqui, para ficar mais fácil a gente visualizar. Eu tenho 8 positivo, então eu vou marcar, eu tenho esse valor. Depois, 2 vezes o 11, então, vou pôr aqui, 2 vezes o 11. Depois eu tenho menos 7 aqui. E depois eu tenho menos 8 aqui. Então, se a gente for comparar aqui na nossa reta numerada, qual foi o número que ficou mais para trás de todo mundo? Porque se ele quer o menor, é aquele que está mais para trás. O que ficou mais para trás aqui de todo mundo é o menos 8.
Ou seja, a alternativa correta aqui é a alternativa E. Então percebam que nesse caso a gente tem um pouco a questão intuitiva, principalmente para o pessoal que ainda não aprendeu essa ideia de números negativos, mas deu para a gente ter uma noção, deu para a gente ter uma ideia e relembrar um pouco essa ideia da comparação de números, números positivos e negativos. Tá bom? Então é isso, pessoal. Um grande abraço aí e até a próxima. Tchau, tchau.